Neste momento, nesta oportunidade que é nos concedida de parar para meditar na palavra de Deus. Estamos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo de número 30. E abordamos esta palavra, este tópico, falando sobre guardareis os meus sábados. Nós vamos em tese neste versículo, sem pressa, sem correria, aprendendo de Deus. É bom aprender dentro das Escrituras, que é a raiz. Aquelas pessoas que não têm coragem de se aprofundar, fica só por cima. Não cria raiz, porque árvore que não cria raiz, ela não suporta a tempestade também. É só você dar uma olhada na natureza, na própria natureza, os tipos de como reverência a Deus que temos que ter, é só observar para as árvores, as que se aprofundam na natureza, na terra, as suas raízes que ficam só por cima quando o vento sopra, o que é que acontece com elas? Então o crente, o cristão, o homem, a mulher, cada momento que medita na palavra e se aprofunda no conhecimento da palavra, vai que a raiz e aprender a reverenciar ao seu Deus. Nem só na congregação, mas em todo lugar, porque tem que aprender a reverenciar a Deus no meio dos ímpios, no meio dos lobos, dos ateus, dos incrédulos. É isso que os ensinamentos das Escrituras quer que a gente seja, desta forma. Glória a Deus. Pois bem, dissemos ontem, falamos sobre guardar e deixamos um texto da Bíblia em Gálatas capítulo 5, do 20 adiante, e dissemos ali em tese, conforme está lá naquele texto, falando sobre das obras da carne, aquelas pessoas que não conseguem reverenciar a Deus. Na carne, ninguém reverencia a Deus. Nós estamos no tempo de graça, no tempo de uma aliança de graça que é feita por meio de Cristo Jesus, esta aliança. E ela é uma aliança espiritual. Não é a aliança da lei antes de Cristo, é a aliança que é feita em Cristo por meio da fé, da obediência à palavra de Deus. Nesta oportunidade queremos continuar dizendo que o joio que está na congregação, é isso mesmo, em todas tem joio. Pareça alguma aqui que diga que não tem joio em todas as congregações, em todas elas tem joio. Está lá filtrada, como agente religioso. E esse tipo de pessoa, a Bíblia, a palavra de Deus que é fiel e verdadeira, revela, mostra. Não é para você sair aí tocando trombeta, dizendo fulano é joio. Não, é para você não ser enganado. Se medita na Bíblia é para ser direcionado, lecionado, orientado pelo Espírito Santo. É para isso. Então o joio, ele não submete. A pessoa como joio não submete a guardar a lei de Deus, a lei do amor, a lei da obediência, a lei na graça, não submete e nem deixa os outros se submeter. O joio na congregação não reverencia a Deus. O joio na congregação não reverencia a Deus nem em lugar nenhum. Primeira coisa é que o joio não tem frutos. Se ele não tem fruto, não tem o Espírito Santo. Porque só existe um que gera fruto na minha e na tua vida e na vida de um povo chamado seu Espírito Santo. É tanto que no mesmo capítulo,
5 da carta do apóstolo Paulo em Gálatas, se você ver do 22 adiante, está escrito os frutos do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Então, o joio não tem essa definição. O joio em si, ele não tem estas características, essa definição que tem o Espírito Santo, porque não tem os frutos. E o que define o Espírito Santo na minha e na tua vida é os frutos. Não é o dom, é os frutos. Então, para dar fruto tem que guardar. Tem que guardar. Jesus diz assim: sem minha palavra, nada vós podeis. Sem a minha palavra, nada vós podeis. E no capítulo que estamos meditando, na parte final do versículo, ele diz, glória a Deus, e o meu santuário reverenciarei. Dentro do santuário, dentro do templo, tem o santuário. E o santuário, como dissemos, é Jesus. E se a palavra não está no templo, que o purifica, que o tira tudo aquilo que não agrada a Deus e é jogado para fora, se essa palavra não faz esta lavagem, o santuário, que é Cristo, não vai estar lá dentro do templo. É por isso que se vê muito é definida esta palavra. O joio não tem nada de Deus, porque o joio não adora, o joio não guarda, o joio ele está solar, porque ele foi plantado e vai ser arrancado quando Cristo vier. Ele vai desaparecer, porque vai ser queimado. Mas que Deus venha ter misericórdia da minha e da sua vida, e que venhamos se despertar enquanto com tempo. Não leva esse negócio que está tudo bem, e sendo enrolado, porque o inimigo enrola mesmo as pessoas, embaraça as pessoas. Se não acordarmos enquanto é tempo, corremos certos perigos. Se levar com esse negócio no mundo visível, no mundo físico, achando que está tudo bem, sem olhar para o mundo, para o lado, para a vida espiritual. Porque para estar bem com Deus é preciso estar bem espiritualmente também. Se não estiver bem espiritualmente, não está bem diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é espiritual, em tudo discerne, e de nada é discernido. Quando você está bem espiritual, você tem essa capacidade, esta graça da parte de Deus. Então, o joio, ele não reverencia a Deus. E quando você estiver na congregação, observe de quem você está sentando, quem está sentando ao seu lado. Ou você está sentando ao lado de quem? Observe. Olha assim na fubana do olho dele, não com o olhar da carne, mas com o olhar espiritual, com discernimento. Olha para ele, porque o joio está bem vestido, fala de Cristo, mas dá uma olhada para ele, para observar se ele não é um joio que está ao seu lado. Se for um joio, dá glória a Deus. Glorifica a Deus, não deixa ele te atrapalhar não, porque tu glorificando a Deus, ele vai sair e vai sentar lá do outro lado. O joio não fica perto de quem glorifica a Deus, porque a temperatura de onde Deus está, o ambiente é diferente. Eu já observei isso. Tinha uma certa pessoa na congregação que sentava ao meu lado e eu observava que essa pessoa via Cristo, glorificar a Cristo e Cristo se manifestar, e com o passar do dia sentou em outro lado, em outro local nos cultos, na congregação. Tem que ser assim. Não podemos se deixar ser intimidado